Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Bruno Magalhães e este é o canal Travessias. Por enquanto, eu estou pensando em mudar o nome Travessias, em especial do meu site. Quem tiver sugestões, eu estou recompensando o nome que eu eventualmente vier a utilizar no meu portal de textos e cursos. Eu quero aqui responder a uma das perguntas mais frequentes que me fazem. A pergunta mais frequente é: Bruno, você não tem uma lista de livros aí para me dar, não? E a resposta é sempre não. Eu não acredito em listas de livros para quem está começando a estudar. A gente começa por outro modo e não por listas de livros. E a segunda pergunta que mais me fazem é a seguinte: Bruno, quando você prestava concurso público, como é que você fazia para conciliar os estudos de concurso com os estudos voltados à vida intelectual, à aquisição da cultura, filosofia, literatura? E essa pergunta me constrange um pouco, porque a resposta mais exata e verdadeira é: eu não fazia. Eu não conciliava esses dois tipos de estudo. Nós estávamos vivendo uma outra época no Brasil. Eu prestei concurso em 2002 e 2003. Eu já conhecia o professor Olavo de Carvalho, mas eu não estava engajado nos estudos que ele me descortinou. E, na verdade, eu praticamente só estudava. Quando tinha um tempo livre, eu estava estudando para concurso público. Eu passei um tempo da faculdade trabalhando de manhã, de 7 a 1, na Promotoria da Infância e Juventude. É engraçado que eu me lembro que a faxineira da promotoria, a Anitta, quando me via ir embora à 1 da tarde, ela dizia: "Tchau, Bruno, bom descanso." E eu ficava rindo, porque ela mal sabia que eu ainda tinha um estágio à tarde no Ministério Público Federal, de 2 às 6, e tinha a faculdade ainda à noite, de 7 às 10. Meu dia estava praticamente começando e ela me desejando bom descanso. Enfim, esse período dos 3 turnos não durou mais de um ano. Eu saí do estágio que eu fazia à tarde no MPF e passei a ter então as tardes livres. O meu último ano e meio da faculdade eu estudava todos os dias à tarde, estudava para concurso. Então eu não tinha muito tempo para buscar outras leituras e nem tinha tanto interesse assim. É claro que eu tinha acesso à literatura, a livros de divulgação filosófica, mas meu interesse na época nesse aspecto era muito superficial. Eu lia Eduardo Galeano, José Saramago e tinha êxtases místicos. Enfim, não tinha nenhuma profundidade para buscar seguir um planejamento de estudos paralelo. E eu não recomendo que você faça isso. Não recomendo que você leve a sério, muito a sério, vitalmente a sério, 2 tipos de estudo, como são o de concurso público e uma vida de estudos independentes. Isso usualmente não dá certo, e as pessoas que ficam vacilando para tentar conciliar uma coisa com a outra, geralmente não fazem nenhuma coisa boa e nem outra. É um problema, porque a sua cabeça está ali querendo absorver as questões jurídicas, os detalhes, o que estão cobrando. É uma atividade que exige uma atenção muito forte de sua parte. Você está concorrendo ali com, sei lá, com 10, 15, 20 mil pessoas. É um negócio que, se você piscar, o cachimbo cai, não é? Então, enfim, exige de você presença total. Aí você vai começar um planejamento de estudos paralelo para ler, sei lá, Platão, para ler Kant, para ler Mário Ferreira dos Santos. Isso vai deslocar muito a sua imaginação, a sua cabeça daquilo que de fato te importa nessa época. Eu suponho que você ou não tenha um emprego, ou tenha um emprego que não consegue manter você suficientemente. Supondo que seja assim, a sua preocupação maior agora é arrumar algo, né? Arrumar um emprego para te sustentar e a sua família. Então o foco, na minha opinião, deve ser esse. Agora, fazendo como eu próprio fazia, nunca deixe, né, de ter ali à mão sempre 1 ou 2 livros que vão alimentar a sua alma. Isso você não pode deixar de lado. Mas a minha sugestão é que você não invista nesses estudos independentes
com toda a sua força. Você vai ter tempo para isso depois. Depois que você entrar no cargo para o qual você está concorrendo, você vai passar aí, sei lá, uns 5, 7 anos se aclimatando com o ambiente de trabalho, entendendo por onde passam os caminhos, quais são os atalhos, enfim, você vai começar a aprender a trabalhar com aquilo. E chega um momento em que você, então, domina boa parte do seu trabalho e consegue, então, abrir um espaço na sua agenda para, se eventualmente você quiser, começar a estudar seriamente outros assuntos. Os concursos públicos hoje ficaram um pouco estranhos, né? Eu tenho um colega de trabalho, não conheço pessoalmente, mas sei que ele é colega do MPF, que trabalha com essa área de concursos, e ele sugere a quem o procura que o candidato ao MPF não leia livros, não faça essa bobagem de ler livros, não é? Ele sugere que você leia resumos, apostilas, leia o tal do Santo Graal, que é um compilado, um resumo feito pelos candidatos aprovados nos últimos concursos. Não caia na bobagem de ler livros. Olha só a sugestão que um especialista em concurso dá para um candidato. Eu não sei o que dizer sobre isso. A minha impressão é que esses estudos estão, de algum modo, emburrecendo as pessoas, tornando elas muito técnicas e, portanto, muito bitoladas naquele negócio. Eu tenho um amigo que se assusta muito quando vê, por exemplo, alguém que não é do direito, que escreve bem, que não é do direito, que tem alguma demonstração de inteligência. Eu, Bruno, já vejo pelo contrário. Eu me assusto bastante quando vejo alguém do direito que tenha um pensamento filosoficamente profundo, que se interesse pela literatura de um modo genuíno. As pessoas mais interessantes, do meu ponto de vista, hoje, que pensam o Brasil, que estudam o Brasil, que estudam coisas interessantes estando no Brasil, geralmente não são as pessoas da área jurídica, não são advogados, não são juízes, não são promotores, são pessoas de outras áreas, ou que até fizeram direito, mas por algum motivo não se afeiçoaram com a área e estão, então, investindo em outra área profissional. Mas é fato que existe esse conflito e a minha recomendação é que você não ouse investir suas energias em 2 planos de estudo sérios de concurso público e de aquisição de cultura, ou aquisição da cultura filosófica ou literária, porque isso costuma não dar muito certo. É preciso que você tenha muita experiência para conseguir conjugar esses 2 universos que até se tocam. Claro, o direito não é um negócio completamente heterogêneo, distante da filosofia e da literatura, claro que não. Mas o fazer uma prova de concurso é uma atividade, é uma técnica, né? É uma arte que exige de você a aquisição de macetes, de técnicas, enfim, um olhar muito treinado. E se você deslocar esse olhar muitas vezes, com muita ênfase, para outro negócio muito diferente, muito interessante e muito apetitoso, existe um risco de você começar a olhar para o tema concurso público com um certo desdém, com uma certa preguiça, e você então não investe suas forças naquilo e, consequentemente, você nunca passa. Então, para concluir, olha, muita calma nessa hora e uma coisa de cada vez. Tenha sempre com você 1 ou 2 livros ótimos, livros excelentes. Se é para gastar um tempinho com cultura, não vai ficar lendo porcaria. Leia os autores na fonte, não fica lendo comentador, vai ler o autor na fonte, vai ler os melhores romancistas, os melhores poetas. E depois, com a cabeça mais arejada, volte com um gás total a estudar para o concurso público que você almeja, com a esperança de que um dia vai sobrar um tempinho para você olhar com mais seriedade, com mais carinho para aquilo que realmente importa na vida, que é a aquisição da cultura, enfim, a aquisição de elementos para você conduzir a sua vida de modo mais interessante, mais prazeroso. O direito usualmente não serve para isso. O direito nos dá ferramentas para a gente pensar a realidade, mas são ferramentas muito restritas. Numa formação integral, o direito ocupa uma parcela muito pequena, porém é a essa parcela muito restrita que você é obrigado a olhar agora. Então, paciência e boa sorte.